Isso mesmo. Acho que devemos nos levantar quando lemos a sua palavra, vocês não acham? Então, fiquemos de pé só um momento enquanto lemos a sua palavra. Vou ler esta noite para uma lição sobre a Escritura, encontrada no livro de Isaías, capítulo 6. Ouçam bem, nos dias em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Inclinemos a cabeça agora. Pai, ai, sentimos-nos como Isaías se sentiu. Ai de nós, porque os nossos olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Nós te agradecemos, Senhor, por haver um processo de purificação esta noite, que pode tocar não só nossos lábios, mas nosso coração e nossa alma, e nos purificar de toda a nossa impureza. Porque é verdade que habitamos entre pessoas de lábios impuros, e também os nossos lábios são impuros. Rogamos que o grande Espírito Santo venha e toque nossos lábios e nosso coração com unção, o fogo do Espírito Santo do altar de Deus, e nos purifique de toda a nossa incredulidade e dúvidas, para que Ele possa entrar e fazer sua morada conosco, pois nós o amamos e o veneramos e o adoramos. Rogamos, Pai, esta noite, se houver alguém aqui que ainda não recebeu esse toque purificador do grande Espírito Santo, o fogo de Deus, que esta noite, esta obra, seja realizada neles por amor do reino de Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Agora tentarei sair cedo. Não quero que percam a escola dominical. Agora, não há problema perderem um dia de trabalho. Vocês não perderão muito. Mas segurei-os até às 9:30 ou algo assim na outra noite. Mas, independente do que fizerem, não faltem à escola dominical. Agora, meu tema esta noite é influências. Queremos ler esta história. Devemos abrir em 2 Crônicas, capítulo 26, e vocês podem lê-la. Este Uzias era um jovem pastor, e ele, segundo Crônicas 26, nos diz que ele foi ungido rei aos 16 anos. E o pai de Uzias, um homem pio. E este homem era um bom homem, tendo pais pios. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora, vemos que, geralmente, eu acho que hoje, nosso grande problema é o que cremos ser a delinquência juvenil.
um pai ou uma mãe delinquente, um lar delinquente. Nosso povo se afastou das coisas com que eles deveriam ter ficado. A igreja ficou morna ou fria e os filhos saíram para o mundo. Agora, Hollywood lança muitos filmes e televisões e tal, que são até sem censura, onde falam palavrões e usam o nome de Deus em vão. E era considerado errado as crianças das igrejas da santidade irem a sessões de filmes ou ao cinema. E agora, Satanás deu um salto à frente, trazendo-os para dentro de casa, na forma de televisão. E então, sem censura e tal. E essa é a maneira de Satanás gradualmente entrar, como era o antigo tobogã. Muitos de vocês não se lembram, pois são muito jovens. Era um entretenimento para as crianças. Você se sentava em seu tobogã e ficava dando voltas e voltas. Havia um buraco, uma depressão, e todos desafiavam uns aos outros para ver quem chegava mais perto dela. E depois de um tempo, antes que percebesse, lá ia você para baixo. É assim que o pecado é. Não brinque com ele. Não veja quão perto você pode chegar dele. Veja o quão longe você pode ficar dele. Está vendo? Não se arrisque. Se vai se arriscar, eu não quero risco. Disseram que certa vez um velho escocês ia atravessar uma montanha e as charretes estavam esperando. Cada homem queria levá-lo para o outro lado. Ele disse: quero que o melhor charreteiro me leve. Um deles disse: bem, posso conduzir meus 6 cavalos a galope dentro de 25 centímetros daquela borda em volta dessa montanha. Cair era morte. Disse: sou bom o bastante para conduzir meus cavalos com segurança em volta dela, dentro de 25 centímetros das minhas rodas e não cair. O outro disse: posso fazer melhor. Posso dirigir a uns 15 centímetros ou 10 centímetros e nunca cair. Ele disse: e o senhor? Disse: bem, não sei, não gosto de fazer isso. Eu vou longe da beirada do barranco. Ele disse: leve-me você. Isso mesmo, é esse. Não se trata de quão perto você pode chegar e quão forte acha que está. Fique o mais longe que conseguir do pecado. Fique o mais longe que conseguir. Você diz: bem, posso fazer isto? Não há mal em fazer isto. Bem, se há dúvida na mente, não faça de modo algum. Fique longe de onde houver dúvida. Então, veja. Então, você está vivendo com certeza pela fé, se não há dúvida. Se há dúvida, então deixe isso, nem chegue perto. E acho que muitas vezes são os pais que se afastam. Sei que há vezes em que as escolas e tal, e escola dominical de meia ou 1 hora, domingo de manhã, e o mundo fica com as crianças o resto da semana. Injeta nelas mais do que um professor, e muitas vezes demais, a professora tem uma pequena lição trimestral que ela ensina enquanto pinta os lábios e arruma o cabelo, deixa as crianças fazerem o melhor que puderem. E então, em casa, elas não recebem nenhum treinamento cristão. A mãe está em algum lugar numa reunião jogando cartas, e o pai está na pista de boliche, e a irmã saiu como alguém num carro incrementado. E aqui está. Veja, para onde vamos? Você simplesmente é terrível. E então vemos todas estas coisas juntas. Júnior lá fora, correndo para lá e para cá na rua, em sua motocicleta. E alguns deles estão jogando golfe e outros jogando sinuca. E é uma coisa e outra para entretenimento. E a igreja é abandonada. Muitas vezes, então, eles têm uma junta ali. Se esse pastor tocasse numa tecla que fosse um pouco contrária ou dissesse algo a respeito, essa junta o chamaria. Seu nome iria para a sede e ele seria excomungado. Assim, vejam, tornou-se um ganha-pão, em vez de um servo ungido para pregar o evangelho. Estão vendo? Isso mesmo, torna-se o que eles querem. É um ganha-pão. Eles têm de ficar lá, receber um bom salário. Ouça, irmão,
Deus tenha misericórdia de um homem que venda sua primogenitura por isso. Ouça, precisamos de homens que manejem o Evangelho com as mãos nuas, não usando qualquer tipo de luva denominacional. Apenas mostre da maneira que está escrito, e o que tiver de ser, será. A quem servir o sapato, mamãe dizia, que o use. Dizia, não tire os seus carros. Agora, assim temos essas coisas que deveríamos estar ouvindo. Agora, este rei Uzias, sendo um rapaz tão maravilhoso, ele tinha um pai pio, sua mãe veio de Jerusalém e um pai pio, que foi rei antes dele. E esse tipo de ensino penetrou nesse rapaz. Não sou democrata nem republicano, só dei um voto que foi para Cristo. E eu vou ganhar com esse. Agora, eu acho que o maior presidente que já tivemos foi Abraham Lincoln. Não porque também tenha sido de Kentucky, mas é porque o homem se ergueu do nada. E todos os livros que esse homem teve, desde o tempo em que era jovem até quase atingir a maioridade, foram a Bíblia e o Peregrino, de Bunyan. Vejam, isso o tornou o quê? Aquele honesto Abe. Ele, o que você lê, o que você faz, molda seu caráter. Isso diz o que você é. E agora, vejam, ele leu onde se fizesse o errado, você pagaria por isso. Se fizesse o certo, Deus o honraria. E isso o tornou o que ele era. E sua mãe, uma mulher pia também. Ele disse que se havia crédito a ser dado a alguém, era a uma mãe pia, que o educou certo. Agora, isso fez, penso eu diria que no mínimo um dos maiores presidentes, se não o maior que já tivemos. Ele se ergueu do nada e Deus o fez presidente porque ele era um homem honesto e um bom homem. Agora, vemos que este rapaz foi igual. Tendo estes pais pios, ele fez o que era certo. Quando foi feito rei e quando tinha 16 anos, ele ignorou toda a política e as opiniões populares do seu dia e serviu a Deus com reverência. Isso fez dele um verdadeiro rei. Ignorar a política e a opinião moderna e servir a Deus com reverência. Isso foi muito bom. Seu reino, Deus o abençoou, foi tão grande que ficou próximo ao de Salomão. E Salomão teve o maior que houve, mas este rapaz ficou próximo de Salomão em seu reino. Foi uma grande ajuda para o jovem profeta Isaías, e ele, sendo jovem naquela época, apenas começando. Tendo nascido profeta, ele observou a influência que este homem tinha sobre o povo e viu de onde vinha a sua influência, porque ele confiava enfaticamente em Deus. Ele notou de novo, Isaías notou, como Deus abençoa aqueles que são fiéis à palavra de Deus. Agora, vemos que este jovem queria permanecer com os princípios do que Deus disse. Ele guardava as suas leis. Uzias não virava à direita ou à esquerda. Ele permanecia exatamente com o que a palavra dizia. E Deus o honrou e o abençoou em tudo o que fez. Prosperou, seguiu adiante. Que exemplo é para qualquer jovem? Acho que se tivéssemos pessoas hoje em nossas igrejas que afirmam ser cristãs, se elas se abstivessem das coisas do mundo e vivessem esse tipo de vida, isso influenciaria os cristãos mais jovens a fazê-lo. Mas hoje, quando abaixam os padrões e bebem, e fumam e agem assim, e ainda tentam manter sua confissão de cristianismo, isso põe uma grande pedra de tropeço no caminho de outras pessoas e dificulta muito. Lembrem-se, a Bíblia disse, vós sois cartas vivas, escritas, lidas por todos os homens. Agora, muitas pessoas não leem a Bíblia, mas Deus fez você um representante vivo. Você é uma carta ambulante. Deveria ser uma Bíblia ambulante. Cristo em você. Você deveria ser a palavra ambulante de Deus. E se você professa ser cristão e não é assim, sua influência, o que você está influenciando, fará com que você tenha de responder por muitas almas que desviou para longe de Cristo naquele dia do juízo. Acho que cabe a nós esta noite pensar nisso, pois cada homem, mulher, menino e menina sabe que vai a juízo.
Você pode escapar disto, daquilo ou daquilo mais. Você pode sonegar um imposto de renda e escapar da Receita Federal. Você pode fazer uma coisa ou outra. Você pode ter ultrapassado o limite da velocidade e os policiais nunca o pegaram. Mas um dia, o juízo o pegará. Isso é certo. E sabemos que o homem tem de morrer, vindo depois disso o juízo. A morte não é algo difícil, é o juízo após a morte. Essa é a parte ruim. E aí, o que você fez na vida e como influenciou outros, você terá de responder por isso naquele dia. Quanto mais devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que corramos com paciência essa carreira que nos está proposta, olhando não para o credo, para a denominação, para alguma outra pessoa, mas para Jesus Cristo, o qual é o autor e o consumador da nossa fé. Como devemos pensar nessas coisas, amigos? Séria e reverentemente, ao vermos esse dia se aproximando e sabendo que a qualquer momento as páginas da sua vida, o livro pode ser fechado esta noite e amanhã será tarde demais para você fazê-lo. Não adie para amanhã o que você pode fazer hoje, pois o amanhã pode nunca chegar. Homens e mulheres, moços e moças, podem estar sentados aqui esta noite e estarão no necrotério antes do amanhecer. É verdade. E então seu livro é fechado e você nunca mais terá outra chance. Esta pode ser a última chance que você terá. Pense nisso seriamente. Você diz, bem, de certo não será, de certo não será, mas poderia ser. Mas lembrem-se, algum dia o livro será fechado e o que vocês estão fazendo agora? E principalmente vocês que afirmam ser cristãos. Separem-se das coisas do mundo. Não tenham nada a ver com o mundo. Evitem-no, pois alguém o está observando. Alguém o está observando. E você não só vai enviar a si mesmo para lá, como também levá-los para um lugar ruim e terá de responder por sua influência. Como este profeta observou este homem e viu que Deus o abençoou e que influência foi isso. Como aquele homem prosperou, o que Deus fez por ele. Ele vivia uma vida que era maravilhosa, abençoada por Deus, e não se virava para os lados. Agora, aqui encontramos outro exemplo aqui neste homem. Este homem, Uzias, um grande rei que uma vez andou com Deus. A Bíblia disse, quando o rei sentiu que estava seguro, sentiu que estava bem, então seu coração se exaltou. Com orgulho. Permitam-me parar aqui para dizer isto solenemente, meu irmão, irmã. Deus os fez minha audiência esta noite. Devo ser muito sincero no que estou dizendo e vocês devem ouvir com toda seriedade. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Elas acham, temos alguns dos nossos irmãos ministros, alguns deles chegam a um ponto, talvez, e grandes ministérios, de se sentirem seguros. Temos tido isso, sabemos que é verdade. Muitos ministros no país hoje começam a beber. Alguns deles pensam, bem, tenho o meu pequeno reino construído ao meu redor. Não há motivo de essas pessoas me amam tanto a ponto de nunca prestarem atenção se eu fizer isto ou aquilo. Deixe-me dizer-lhe, irmão, há um que está olhando, que é Deus. Ninguém está seguro fora de Deus. Às vezes, então, chegamos ao ponto de pensarmos, Deus nos abençoa, Ele me deu um Cadillac, Ele me deu um emprego melhor, Ele me deu isto. Isso não é sinal de que você não possa desviar suas bênçãos de você. Quando você se exalta e sente, bem, certa vez eu me prostrei a noite toda e orei, certa vez fiz isto e aquilo, mas não fiz mais isso. Você está em terreno perigoso. Esse é o problema do nosso povo pentecostal. Enquanto lá atrás, muito tempo atrás, quando tínhamos pequenas missões em algum lugar na esquina e as mulheres sem meias e tocando pandeiro lá, tinham de orar a noite toda e tudo mais. A polícia os prendia e vocês ficavam na cadeia e tal. Vocês oravam. As igrejas, todas as denominações riam de vocês e zombavam de vocês. Mas agora Deus os exaltou a ponto de
de terem algumas das melhores igrejas do país. Grandes denominações poderosas. Vocês começam a se sentir seguros. Tenham cuidado. É aí que vocês se exaltam. Então, quando Deus envia algo, vocês não podem mais aceitá-lo, porque já testemunharam disso. Então, você começa a se sentir seguro. É nessa hora que você está a caminho da sua queda. Isso é para as denominações. Isso é para as nações. Olhem para a nossa nação. Outrora, um dos grandes países morais do mundo. Olhem para ela hoje. É o motivo de chacota do mundo. Mais imunda do que qualquer coisa que eu conheça. Quando desci do avião e cheguei em Roma e fui a Santo Ângelo para entrar na catacumba, fiquei envergonhado quando vi uma palavra na catacumba de Santo Ângelo que dizia: uma palavra a todas as mulheres americanas. Por favor, vistam-se antes de entrar na catacumba para honrar os mortos. Entrando lá de shorts e calça comprida, num lugar como Roma, e então terem de dizer às mulheres americanas para honrarem os mortos e vestirem roupa. Ora, tornou-se um fedor nas narinas. E todo o nosso dinheiro ao estrangeiro em empréstimos feitos e tudo mais, nunca comprarão amizade. O que precisamos nesta nação, que nunca teremos, mas o que precisamos é de um tempo de faxina, não uma faxina política, mas um reavivamento enviado pelo Espírito Santo que a limpe dos pés à cabeça. É disso que nossas igrejas precisam, é disso que nosso povo precisa, é disso que como indivíduos nós precisamos, que nossa influência, quando nos exaltamos e dizemos sou pentecostal, falei em línguas, gritei, dancei no Espírito. Você pode ter feito isso, mas deixe-me dizer-lhe algo, irmão. Isso não é segurança para você, nem um pouco. Vemos que quando Uzias se exaltou no coração, vemos que Deus o feriu. O que ele fez? Procurou muito tentar tomar o lugar de um ministro. Ele achou, por ter sido exaltado, Deus o ter abençoado, ter feito dele um grande homem, que ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Ouvi um jovem me dizer, não faz muito tempo, ele disse: sabe, Deus me ama tanto, irmão Branham, que me deixa fazer qualquer coisa que eu queira. Ele não se importa. Ouço falar tanto hoje sobre Deus ser um bom Deus. Ele é. Não estou contestando isso. Ele é um bom Deus. Mas também é um Deus de ira. Sua santidade requer justiça. Sua lei requer juízo. Se não houver juízo na lei, a lei não tem efeito. De que adiantaria dizer, é contra a lei passar com este sinal vermelho aqui, sem ter uma penalidade para isso? Vejam, não seria lei. Não conseguiriam fazer nada. Não há penalidade. Há penalidade por transgredir as leis de Deus. E será, você terá de pagar até o último centavo antes de ser solto. Agora, muitos homens hoje cometem esse triste erro, como esse indivíduo cometeu. Quando se exaltou, ficou grande. Ficou tão grande que tinha tudo em suas próprias mãos, sentiu-se seguro. Deus me ama tanto que não há nada que possa me incomodar agora. Quando fez isso, ele se pôs na mesma condição em que Nabucodonosor se lançou certa vez, como vocês, leitores da Bíblia, sabem. Então vemos que ele foi ferido de lepra porque tentou tomar o lugar de um ministro. Não faz muito tempo, falo internacionalmente para os homens de negócios do Evangelho Pleno. Um tempo atrás, eu estava sentado em um lugar, foi na Jamaica. Estávamos tendo um encontro. Eu os amo porque são pessoas de todas as igrejas. Isso me dá a chance de falar. Às vezes as igrejas não cooperam, mas seus homens de negócios estão cooperando. Elas terão de se conter por causa dos homens de negócios. Assim, agora vemos que ali eu estava realizando uma reunião. Naquela noite, quando voltamos ao Hotel Flamingo, eu disse, tenho vergonha de vocês. Eu disse, foi uma vergonha. Tudo o que vocês falaram diante de todos os líderes políticos e tal, e homens de negócios aqui e ali, foi sobre, eu tinha um pequeno negócio aqui e tenho 16 Cadillacs, ou seja o que for. Eu disse, esses homens, vocês não podem se comparar com eles. Esse é o problema da igreja hoje. Vocês estão tentando se comparar com Hollywood. Vocês estão tentando fazer como Hollywood. Lembrem-se, Hollywood brilha, o Evangelho resplandece. Vocês não podem passar para o terreno deles, vocês têm de trazê-los para o nosso terreno. E aí é onde temos de trazê-los. Temos de trazê-los para cá, não nós irmos para lá.
Nunca poderíamos nos comparar com eles. Não queremos. Eles brilham e reluzem. O Evangelho resplandece em mansidão e humildade. Essa é a diferença entre um resplendor e um brilho. Agora vemos, eu disse a estes homens, a questão é que vocês, que são apenas homens de negócios, estão tentando pregar o Evangelho. Vocês não têm nada que fazer isso. Já é difícil para nós, pregadores, manter isso em equilíbrio. E vocês não deveriam estar fazendo isso. Vocês estão tentando ocupar o lugar errado. Vocês são homens de negócios, mas não tentem ocupar o lugar do Evangelho. E eu disse... A questão é que hoje vocês estão tentando dizer o quanto tem. Que diferença dos primeiros pentecostais. Os primeiros pentecostais se desfizeram do que tinham. Um cantor lá era um ótimo homem. Eu o amo. Ele era um bom homem, mas disse, irmão Branham, nunca quero contestar sua palavra ou dizer qualquer coisa contra isso. Eu disse, tudo bem, se não for a palavra do Senhor, então o irmão tem direito. E ele disse, desta vez o irmão está errado. Eu disse, não. Eu disse, os primeiros pentecostais venderam tudo o que tinham e investiram em missões e saíram. E um pregador lá disse, essa foi a pior coisa que já fizeram. Eu disse, o quê? O Espírito Santo cometer um erro? Ele disse, não digo isso, mas foi a pior coisa que já fizeram. Disse, então, quando o conflito chegava à igreja, eles não tinham lares para onde ir. Eu disse, exatamente o motivo de Deus tê-los levado a vender suas casas. Então, eles foram por toda parte, divulgando a mensagem por todo o país. Eles não tinham para onde ir. Deus sabe o que está fazendo. Deixe-o dirigir o negócio. Vemos que este homem pegou um incensário, começou a fazer um movimento, um incensário a queimar incenso. Esse não era o trabalho dele. Ele era rei, não era para ser sacerdote. E o sacerdote correu atrás dele, ele disse, tu não deverias fazer isso. Só um levita deve fazer isso. E tu não és levita. Requer-se um homem consagrado para isso. E tu não és consagrado ao Senhor. Tu és rei. Deus está te abençoando. Isso é bom, mas tu não foste consagrado para fazer isso. Tantas vezes temos visto tentarem personificar dons, quando não foram consagrados ao chamado. E temos visto tudo isso. Vemos isso hoje justo como foi então. Vemos alguém tentando imitar uma pessoa que tem o Espírito Santo, gritar como ela, falar em línguas como ela, e ainda assim não sabem mais sobre Deus do que um hotentote saberia sobre uma noite egípcia. Isso mesmo, apenas personificação. Agindo assim, fingindo algo. Mas deixe-me dizer-lhes, vocês que estão olhando para isso, lembrem-se, onde se vê alguém imitando, há algo genuíno em algum lugar. Se eu encontrasse $1 e fosse falso, é apenas um sinal de que foi feito de um verdadeiro. Mas vemos este homem, Uzias, tentando ocupar o lugar deste sacerdote. E quando correram atrás dele, lhe disseram, ele se irou. Ele se virou e lhes disse, farei o que quero. Quem és tu para me dizeres o que fazer? Tu me dizes o que devo fazer? Sou o rei, farei o que quiser. E Deus o feriu de lepra ali mesmo, e ele morreu leproso em sua ira. Quando sua ira se acendeu, então ele foi ferido de lepra. Então, foi uma lição para o jovem profeta, sem dúvida. Depois de ter visto este homem progredir e conseguir seu PhD, seu LLD e tal, e então tentar ocupar um lugar que não lhe pertencia. Ele descobriu e se irou com isso. Quando alguém tentou lhe dizer qual era o assim diz o Senhor, ele falhou em reconhecer. E Deus o feriu de lepra, que é um tipo do pecado. Muito bem. Por meio disso, Isaías aprendeu que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Deus faz a ordenação. Não podemos pegar um homem em algum momento, ele ia fazer isso. Uma jovem senhora aqui, não faz muito tempo, me disse que ela, ou que tinha um filho que ele sentiu que tinha um chamado. Ela tinha uns 35 anos, eu acho. Ela disse, meu filho, com uns 14 anos, sente que tem um chamado. Irmão Branham, o irmão o enviaria para conseguir seu PhD ou algo assim? O enviaria a alguma faculdade? O que o irmão aconselharia? Eu disse, a melhor que conheço é a faculdade
faculdade de joelhologia, ficar de joelhos. Eu disse, ele iria lá ao meio daquilo e logo começaria a aprender matemática e sobre tudo isto, e sobre isto, e eles lhe dariam um teste mental e um de QI e tudo isso. E então tirariam tudo o que é de Deus que já esteve nele. Eu disse, não que esteja menosprezando essas coisas, mas só estou lhe mostrando o quão longe elas saem da linha. Observem e vejam o que aconteceu. Agora, Deus ordena seu homem ao seu lugar. Não faz muito tempo, eu estava lendo uma pequena história de uma mulher que teve uma doença, uma pneumonia em St. Louis, Missouri, e estava muito enferma, e disseram que estava para morrer. E ela tinha um filho na faculdade. Então, o médico veio examinar, ver quanto tempo mais ele achava que ela tinha de vida. E disse, de certo, ela já não estará mais aqui em 1 ou 2 dias. Assim, telegrafaram para o jovem filho para dizer, melhor voltar para casa, sua mãe está nas últimas. Assim, o jovem filho recebendo o telegrama, estava se aprontando para partir e recebeu outro telegrama. Sua mãe está melhor agora. Tudo bem, não venha. Bem, então, cerca de 1 ano depois, o rapaz fez sua visita anual ao lar. Quando chegou em casa, ele disse, mãe, depois de cumprimentá-la, ele disse, sabe, eu queria saber, quando eu estava tão doente, a senhora nunca me contou o que aconteceu. Ela disse, filho, tenho algo para lhe contar. Ela disse, sabe aquela pequena missão aqui na rua, aqui onde aquelas pessoas gritam assim e choram e tal? Disse, sim. Disse, o pastor delas crê em orar pelos enfermos. Disse, uma das senhoras veio aqui e me contou. Disse, o médico me disse que eu tinha mais alguns dias para ficar por aqui. E disse, então enviaram e mandaram. Queriam mandar certo pastor que viesse e orasse por mim, e a senhora queria. E eu disse, bem, claro, peça-lhe para vir. Disse, sabe, ele veio e disse, leu uma escritura ali da Bíblia e disse, ele veio e impôs as mãos em mim e orou por mim. E sabe, a febre me deixou e fiquei bem. E ela disse, louvado seja Deus. Ele disse, mãe, agora a senhora sabe que não é desse jeito. Disse, não, querido. Disse, de fato aconteceu. Ela disse, glória a Deus, estou lhe dizendo que foi. Ela disse. Ele disse, agora a senhora está mesmo agindo como aquela gente. Disse, não deve fazer isso, mãe. Disse, disse, querido, ele leu direto na Bíblia. Ele leu lá Marcos capítulo 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Aqui está, bem aqui, disse. É este bem aqui, ela disse. Mãe, aquelas pessoas lá são analfabetas, disse. Aquelas pessoas lá não têm instrução, disse. São pessoas pobres, lixo como o das ruas e tal, e correm para lá, disse. Aquele pastor disse, aprendemos na faculdade que Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Ela disse, glória a Deus! Ele disse, mãe, o que há com a senhora? Disse, eu estava pensando, filho, se Deus pode me curar com uma palavra não inspirada, o que ele de fato faria com a que é inspirada? Então, acho que isso resolve o assunto, não é? Se a não inspirada cura, o que fará a inspirada? É isso, meus amigos. Sim, Senhor. Agora, tentando tomar o lugar de outro. Deus ordena seu homem. Deus coloca seu homem no lugar. Ele não deve tentar tomar o lugar de outro. Você não deve fazer isso. Agora, a visão no templo, ele foi ao templo quando soube disso. Isaías viu que Ezequias, o que lhe aconteceu, e então ele morreu, e houve Uzias, e ele tinha sido levado para o acampamento dos leprosos, e seu filho teve de reinar em seu lugar. E então Isaías ficou meio enfastiado. Assim, ele foi ao templo certo dia para tirar isso do seu peito. Acho que isso é algo bom todos nós fazermos. É ir à casa de Deus, ir e entregar sua alma, tirar isso da mente. Assim, Isaías chegou lá e começou a orar. Ele não pode ter sido de tarde, ou de manhã cedo, não sei. Assim, ele foi ao altar e começou a orar, até ficar muito fervoroso. Agora, esse é o caminho. Ele viu que aquilo para o que estava olhando aqui na terra tinha falhado. Aquele rei que Deus abençoou, este grande e poderoso rei, o mais poderoso da região, e mesmo assim falhou. E então, ele não sabia o que fazer e começou a orar. Então, de repente, ele levantou a cabeça e então viu um verdadeiro rei.
Ele viu Deus exaltado nas alturas. A cauda do seu manto enchia os céus. Ele viu algo digno de seu olhar, um exemplo verdadeiro. Quando você olha e tenta fazer de um homem seu exemplo, você com certeza errará, porque ele falhará. Mas ele estava tentando dizer ao profeta, não olhe para o homem ou para o que o homem diz. Volte seus olhos para mim e para o que eu disse. Olhe aqui para cima, não para um trono terrestre, mas um trono celestial. Exaltado bem alto nos céus, e a cauda do seu manto enchia os céus. E ele olhou para cima, e então olhou no templo. No templo, ele viu Deus exaltado, e notou os serafins celestiais. Agora, os serafins lá não são anjos. Devem ser os queimadores de sacrifícios, que pleiteiam o acesso para os culpados. E eles eram queimadores de sacrifícios. Uma cobertura especial estava sobre esses seres, mostrando que Deus é todo santo. Deus é todo santo. E estavam gritando com todo o fôlego. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, 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 bem na presença de Deus. Lembrem-se, eram os serafins e os querubins que guardavam o lugar santo. São eles que recebem o sacrifício e o oferecem. E aqui estavam eles, vivendo bem na presença de Deus, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Vejamos como eram por um momento. Vemos que estas eram criaturas de 6 asas. Tinham 2 asas sobre seus rostos, 2 asas sobre seus pés e voavam com 2 asas. Pensem, 2 asas sobre seus rostos primeiro. Em primeiro lugar, o que seria isso? Vamos descobrir o que significavam as 2 asas sobre os seus rostos. Quando Deus é tão santo que até os santos anjos e querubins têm de cobrir seus rostos para ficarem em sua presença. Como ficaremos nós? Quando todos teremos de ficar na presença de Deus. Ele é o juiz supremo e todos ficaremos em sua presença. E santos anjos que nunca conheceram pecado. Eles foram criados um ser especial e para ficarem em sua presença têm de cobrir seus rostos santos para ficarem ali. E os anjos têm de cobrir seus rostos santos para ficarem ali. Que faremos nós ao termos de viver na presença do Deus Todo-Poderoso se ficarmos em sua presença? Todavia, temos uma cobertura, o sangue de Jesus Cristo. Isso mesmo. Hoje, isso é reverência. Isso significava reverência na presença de Deus. Hoje não há reverência. O pouco que há é muito pouco. O quê? Você vê as pessoas rirem do que é chamado de cristianismo. O que vai acontecer com esse homem? Quando Deus envia algo à terra e eles veem isso ser operado exatamente conforme a palavra. E então homens falam sobre isso e zombam disso. Sabem o que a Bíblia disse? Jesus disse, é blasfêmia contra o Espírito Santo e nunca será perdoada. Oh, dizem, isso é do diabo. Tenha cuidado com o que diz, irmão, irmã. Cuidado com o que você diz, pecador. Não há perdão para isso. Jesus disse, falar uma palavra contra ele nunca seria perdoado nesta era ou na vindoura. Vejam o que ele tinha acabado de fazer, discernindo, dizendo-lhes os pensamentos que estavam no coração deles. E disseram, ele é Beelzebul, chamando o Espírito de Deus de espírito imundo, um diabo, fazendo a obra de Deus. E ele disse, eu vos perdoarei. A expiação não tinha sido feita naquele tempo, mas Jesus não tinha morrido. Mas disse, quando o Espírito Santo vier, falar contra isso nunca vos será perdoado. Quando o Espírito Santo viesse fazer a mesma obra que ele estava fazendo, então, isso nunca seria perdoado. Pessoas irreverentes. O que podemos esperar senão juízo a esta nação que rejeitou Deus? Esta nação, tantos Billy Grahams e Oral Roberts que têm sido duros por todo este país, e outros grandes soldados da cruz que têm passado por este país, pregando o Evangelho, e está aumentando a cada ano. O pecado continua se multiplicando. Foi o grande evangelista Billy Graham que disse outro dia, em um dos seus encontros, quando foi a Nova York, ele disse que
cria que Nova York tinha aumentado muitos por cento em pecado desde seu reavivamento lá. Disse que quando esteve aqui na Califórnia, Los Angeles, ele disse, daqui a 10 ou 15 anos que todo cristão terá de levar uma pistola ou algo para se proteger. Eles não conseguem fazer cumprir a lei o suficiente. O pecado está tão desenfreado. Oh, o que é isso? É irreverência para com a Bíblia. Eles desprezaram sua oportunidade, blasfemaram e zombaram. Isso mesmo. Agora, vamos trazer um pouco mais perto dos nossos dias. Olhem para as igrejas, o que elas têm feito. Muitos deles cruzando o país. Quando se encontra um homem com o suficiente do verdadeiro poder de Deus nele, para contar às pessoas sobre os caminhos pecaminosos deles, peguem alguém que lhes diga que tem de nascer de novo. Não apertar as mãos, ouvir e tomar uma decisão. Eles têm de nascer de novo. Não colocar seu nome em um livro, ou unir-se à igreja, ou apertar mãos, ou qualquer aspersão, ou algum batismo. Mas nascer do Espírito de Deus, separado, a vida de Deus vivendo em você, manifestando-se, não só hoje e amanhã, mas o resto dos seus dias. Com alegria em suas provações e tribulações, você seguiria em frente, sabendo que o caminho está aberto diante de você para a glória. Esse é o tipo de evangelho. Quando os encontra assim, você prega isto e volta no ano seguinte, lá estão eles, iguais, a mesma coisa, só que pior e cada vez mais. Quanto mais você prega contra, pior fica. Que é isso? É irreverência. E então, 95% dessas pessoas vão à igreja, têm seu nome no livro, afirmam ser cristãs. Homens que afirmam ser cristãos, que fumam e bebem e jogam e contam piadas sujas. Muitos diáconos na junta com 1, 2, 3 e 4 esposas. Isso é verdade. Que vergonha. As mulheres cantam no coro de cabelo curto. A Bíblia disse, ela é uma pessoa desonrada. Pintura no rosto delas. Só houve uma mulher que pintou o rosto na Bíblia, que foi Jezabel. Deus a deu como alimento para os cães. Então, veja o que ele pensa disso. E então, você vem descontar sobre isso e volta no ano seguinte, elas ficaram piores do que antes. Irreverentes, não têm respeito, sem pensamento de decência. Deixe-me dizer-lhes algo, mulheres, moças e senhoras também, saem por aí com esses vestidos, essas roupinhas apertadas e shorts. Você diz, não deveria estar falando assim, irmão Branham. Eu devo, é meu dever, isto é um púlpito. Um homem me chamou não faz muito tempo, um dos maiores evangelistas pentecostais do país. Ele disse, deixe essas pessoas em paz. Eu disse, quem é o irmão para me dizer para deixá-las em paz? Ele disse, eu o amo. Ele disse, seu ministério é orar pelos enfermos. Eu disse, é pregar o evangelho, irmão. E ele disse, olhe, irmão Branham, disse, ora, essas pessoas creem que o irmão é profeta. Eu disse, eu nunca disse que sou, disse. Ele disse, mas elas creem que o irmão é. Por que não ensina a essas mulheres como receber o Espírito Santo e como receber dons e fazer algo, em vez de sempre repreendê-las pela forma como estão se vestindo e o que estão fazendo? Por que não lhes ensina esse tipo de coisa para ajudar? Eu disse, como posso lhes ensinar álgebra quando nem querem aprender seu ABC? Sabem o que é ABC? Sempre creia em Cristo. Isso mesmo. Agora, como você pode fazê-lo? Como se pode fazê-lo? Parece que há uma pressão sobre eles. Algo não os deixa fazer isso. Isso a torna uma Sodoma moderna. Essa é a hora em que estamos. Essas coisas horríveis que estão acontecendo na Terra hoje. E ele disse, bem, olhe. Eu disse, não tenho programas para patrocinar. Não tenho igreja para me expulsar. Não, senhor. E eu disse, ele disse, é dever do pastor fazer isso. Eu disse, mas não estão fazendo. Então depende de alguém. Alguma voz tem de clamar contra isso, porque está errado. Com certeza está errado. Reverencie, respeite isto. Uma jovem me disse certa vez, Senhor Branham, não fazem outra roupa além desta. Eu disse, ainda vendem tecido e tem máquinas de costura.
Isso mesmo. Deixe-me dizer-lhe algo, senhora. Você pode ser tão pura e virtuosa quanto possa. Você pode ser tão honrosa para com seu marido, seu namorado, quanto possa. Mas um dia destes, no tribunal de juízo, você vai responder por cometer adultério. Se não sou culpada, você é culpada. Jesus disse, qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. E quando esse pecador que olhou para você assim e teve esses pensamentos a seu respeito, ele terá de responder no dia do juízo. E porque ele fez isso, você se apresentou a ele, torcida, em algum tipo de roupa e tal. Isso mesmo, é uma vergonha. Você terá de responder, senhora. E vocês, homens, que se chamam de cristãos, que devem governar sua casa, e deixam que as suas mulheres façam isso, arrependam-se, ou toda a sua casa perecerá. Vocês podem não gostar de mim depois disso, mas vou lhes dizer a verdade, porque minhas mãos estarão livres do sangue quando eu for ao tribunal do juízo. Isso é certeza. Veja, sim. Ouça, irmão. Sempre há uma voz que acompanha o sinal. Você sabe, e é melhor ouvi-la. Não a minha, mas isto é o que a Bíblia diz. Isso mesmo. Sei que parece antiquado, mas é exatamente o que a Bíblia disse e é o que devemos ser. Os anjos têm de cobrir seus rostos para ficarem na presença de Deus. E mulheres, quando a Bíblia disse é algo invulgar ou vulgar, uma mulher até orar com o cabelo cortado. Ela não tem direito de orar, e vocês a colocam no coro e até as tornam pregadoras. Isso mesmo. Sei que isso os deixa um pouco enjoados, mas sabem, como mamãe me dizia sobre tomar óleo de rícino, se não o deixa doente, não lhe faz bem. Portanto, é assim com o Evangelho, tem de levá-los a pensar. É a verdade. Homem e mulher, ambos culpados, ambos os lados, 6 de um e meia dúzia do outro. É bem onde estamos, irreverentes. Não importa o que a palavra diga. Bem, está tudo bem. Creio que está tudo bem. Você está presumindo que está tudo bem. A Bíblia disse que está errado. E presumir é aventurar-se sem autoridade. Você não tem autoridade de Deus para fazê-lo. Esses seminários e escolas e tal, que passam por cima destas coisas assim, são uma vergonha. Isso coloca jovens ministros na trilha errada, desvia-os após algum tipo de teologia feita pelo homem em vez da palavra de Deus. Não é de se admirar que não possam crer numa mensagem genuína e verdadeira. Não é de se admirar que não possam ter estas coisas na igreja. Não é de se admirar que tenho de colocá-lo do lado de fora nos últimos dias. Sem reverência em sua presença. Sua presença pode descer. Eles riem, estouram bola de chiclete, andam por toda parte e agem como não sei o que, sem mais reverência do que nada em sua presença. Agora, sem reverência alguma por Deus ou pelo seu povo. Por quê? Por que eles fazem isso? Agora, ouçam bem. Porque eles fazem isso? Eles não estão conscientes da sua presença. Eles não acham que é Deus. Você acha que aquela mulher teria mesmo, ou aquele soldado, teria batido no rosto dele e teria colocado um trapo em volta do seu rosto e batido em sua cabeça e dito, agora, se és profeta, dize-nos quem te tocou? Se aquele homem soubesse que era em Deus que ele estava batendo, acham que ele teria feito isso? Acham que aquele soldado bêbado teria arrancado a barba do seu rosto e cuspido em seu rosto, limpando a garganta e cuspindo naquele rosto se ele soubesse que era o Filho de Deus? Ele não estava consciente disso. E hoje, o que as pessoas chamam de bando de fanáticos não estão conscientes de que é o Espírito Santo operando nessas pessoas. E passam impunes com qualquer coisa, não conscientes disso, não conscientes da sua presença. Vocês sabem, como diz o velho ditado, alguns deles dizem, vou à reunião e dou risada, vou à reunião para achar falhas. Foi dito que os tolos andam com sapatos e cravos onde os anjos temem pisar. Não conscientes de Deus. Esse é o motivo. Porque não são como Davi? Davi disse, eu o ponho continuamente diante de mim. Foi por isso que ele disse, nunca vacilarei, porque Deus estava sempre diante dele.
Sim, Senhor. Agora, em segundo lugar, eles cobriam seus pés. O que eles cobriam seus pés significava humildade. Cobrir os seus rostos significava reverência na presença de Deus. Cobrir os seus pés era humildade em sua presença. Como Moisés em sua presença, tirando os sapatos, descobriu os pés. Paulo, quando encontrou Jesus, a coluna de fogo caiu no chão sobre seus pés. Ficou com seu rosto onde seus pés deveriam estar. Humildade. João Batista, aquele grande profeta, o primeiro a estar na terra em 400 anos, mas ele disse, não sou digno de tocar-lhe os pés, de desatar a correia que está na sua sandália. Vejam, aquela sobre os seus pés, coberto, significava humildade. Observe este servo agora diante de Deus. Seu rosto coberto em reverência, seus pés cobertos em humildade. Sim, e muito consciente de... Esteja muito consciente da sua pequenez. Todos estamos tentando ser alguém importante. Sou o doutor fulano de tal, o grande fulano de tal e tal. Você não é nada. Isso mesmo. Isso só. Você não é nada. Se quer saber quão grande você é, enfie o dedo numa poça d'água e tire-o. E ache a abertura onde o enfiou. Está vendo? Não há nada ali. E é o que somos. Deus pode passar sem nós, mas nós não podemos passar sem Ele. Quem é você? Está vendo? Esteja consciente de quão pequeno você é. O caminho para cima é para baixo. Quem se humilhar será exaltado. Quem se exaltar será humilhado. Não faz muito tempo, fui convidado por um grupo de santos a falar em Chicago. Um grande ministro pentecostal lá, com uns 4 diplomas de faculdade e tal. E ele não queria meu jeito iletrado de falar lá, diante daquele grande concílio que iam ter. Assim, ele pediu a um homem de uma grande escola bíblica lá para ir, grande escola bíblica de Chicago, fazer o discurso. E o homem disse então o que ia fazer, subir lá e depreciar aquelas pessoas por quase tudo de que pudesse se lembrar de quão errados por estarem crendo que havia um Espírito Santo e todas essas coisas assim, diante do povo pentecostal. Ele foi lá com o peito estufado e de colarinho virado, com um terno parecido com um smoking, expôs todas as suas anotações na plataforma. Ele as elaborou tão magistralmente que podia explicar a Bíblia e que Deus não sabia nada sobre ela. E logo ele viu que não caiu bem com as pessoas. Ele continuou dizendo uma ou outra coisa assim, e eles ficaram sentados olhando uns para os outros. Não combinava com aquele tipo de pessoas, aqueles pentecostais. Assim, depois de um tempo, ele viu que estava derrotado e colocou suas coisas embaixo do braço, saiu da plataforma de cabeça baixa, caída. Um velho santo sentado junto à parede disse, se ele tivesse subido como desceu, teria descido como subiu. E é mesmo desse jeito. Humilhe-se, veja quão pequeno você pode ser. Não é o que você sabe, é o que você não sabe. Passa-se humilde diante de Deus. Agora vemos em terceiro lugar que ele podia voar com as outras 2 asas. Agora observe, em primeiro lugar, ele, na presença de Deus, foi reverente, com seu rosto coberto. Em segundo lugar, ele foi humilde diante de Deus, com seus pés cobertos. E com suas outras 2 asas ele podia voar, colocar-se em ação. Oh, que coisa! O que Deus estava fazendo? Estava mostrando ao profeta como seu servo preparado deveria ser. Deus estava mostrando, estes são os meus servos, estes são meus. Veja como estão preparados, reverentes, humildes e em ação. É assim que os servos de Deus são. Oh, que coisa! E é assim que devemos ser, reverentes à palavra de Deus, humildes e em ação por Deus. Como a mulher, quando foi chamada à ação, vinde. Quando ela disse, vinde, vede um homem que me disse o que tenho feito. O sinal dele a influenciou de que ele era o Messias. Ela disse, Senhor, sabemos que quando o Messias vier... Agora, tu deves ser profeta. Sabemos que quando o Messias vier, ele nos anunciará estas coisas. Vejam, ela esperava que ele dissesse, bem, o Messias virá em breve, sou só o precursor dele. Mas ele disse, eu o sou. Isso a colocou em ação de imediato. Ela entrou em ação. Não se conseguiria detê-la. Era como uma casa em chamas, como eu disse a outra noite, no vento forte. Não se conseguiria detê-la.
Ela foi à cidade. Vinde e vede um homem que me disse as coisas que tenho feito. Porventura, não é este o Messias? Estão vendo? Ela estava em ação. O que ela fez? Ela veio primeiro, humilhou-se. Traze-me de beber. Disse, ora, nossos pais beberam deste poço e tal, ele disse, bem, eu te darei água para beber que tu não vens aqui. Ela, Senhor, dá-me dessa água. Vejam, ela foi humilde nisso. E quando ela se humilhou, então Jesus lhe mostrou o sinal do Messias, e isso a colocou em ação. Ela estava pronta para partir, então. Estava pronta para contar a todos com quem entrasse em contato. Estão vendo? De fato, pelas tradições do país oriental, aqueles homens nunca teriam dado ouvidos àquela mulher. Uma mulher assim não tem voz entre o povo. Claro que não. Ela não podia dizer nada, mas tentar impedi-la? Ela estava em ação. Ela tinha de dizer a alguém, vinde aqui e vede vós mesmos. O homem me disse o que tenho feito. Não é isso que estávamos esperando? Não é o que a Escritura diz que o Messias, quando vier, que ele fará isto? Ela estava em ação, porque ficou humilde e Deus entrou nela. Pedro, quando aceitou a sua palavra, quando pescou a noite toda, sendo pescador ali, e chegou desanimado, sem peixe, qualquer bom pescador sabe como é sem peixe. Então, logo, ele lavou suas redes, colocou-as na margem e as estava deixando secar. E Jesus chegou e pediu seu barco emprestado. Ele pregou, então ele disse, Simão, faze-te ao mar alto e lança a rede para pescar. Volta para onde passaste a rede a noite toda. Volta para onde trabalhaste, hora após hora, e lança a rede para uma grande quantidade de peixes, uma grande pescaria. Agora olhem, ele disse, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, Senhor, vou lançar a rede, sobre a tua palavra. É isso, confie na palavra de Deus. E quando lançou a rede, ele apanhou uma quantidade tão grande de peixes que a rede começou a se romper. Isso o colocou em ação. Sim, Senhor. A influência de Jesus sobre ele o colocou em ação. E ele lançou a rede. E Jesus disse, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. O cego, quando foi curado, sentado junto à porta ou sentado na rua, e os fariseus diziam, qualquer que o professasse ou tivesse algo a ver com Jesus, seria expulso do templo. Eles vieram, perguntaram ao pai e à mãe. Disseram, tem idade, perguntai-lhe-o a ele mesmo. Ele disse, um homem chamado Jesus me curou. Disse, este homem é pecador, ele não pertence aos nossos grupos, não sabemos de onde ele vem. Dá glória a Deus. Ele disse, agora se é pecador, não sei. Ele disse, mas isto eu sei, havendo eu sido cego, agora posso ver. Ele disse, o engraçado para mim é que vós devíeis ser os líderes espirituais desta hora, e este homem me abriu os olhos, e ainda assim não sabeis de onde ele vem. O que ele fez? Ele entrou em ação. Isso mesmo, isso o colocou em ação, pois ele divulgou sua fama por toda a região. As pessoas, no dia de Pentecostes, quando Jesus lhes disse para esperarem lá em cima e elas seriam... Desceu, e quando o Espírito Santo desceu sobre elas no dia de Pentecostes, quando foram influenciadas pela palavra de Deus manifestada. Agora, lembrem-se, Jesus disse, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperaram, não 8 dias, não 9 dias, esperaram 10 dias até a promessa se manifestar. E o Espírito Santo caiu, e se dividiu, e línguas de fogo pousaram sobre cada um deles. E enquanto eram influenciados pelo Espírito Santo, eles entraram em ação, cambaleando como bêbados, gritando, falando em línguas, saíram para a rua, disseram, estão cheios de mosto. Ele, Pedro, levantou-se e disse, isto é o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá. O que isso fez? Colocou-os em ação. Isso o colocará em ação. Se você não o tem, isso o colocará em ação quando vir a palavra de Deus se cumprir. O que temos visto nestes últimos dias deve nos colocar em ação. Deveria fazê-lo se o fizéssemos com reverência e humildade. A coluna de fogo diante de Paulo colocou-o em ação.
E hoje, quando vemos essa mesma coluna de fogo pela ciência, pelos seus resultados, pelo que prometeu, fazendo a palavra nestes últimos dias se cumprir exatamente, isso deve nos colocar em ação. Que o sinal foi dado, como aconteceu nos dias de Sodoma, pouco antes de Sodoma queimar. Assim será na vinda do Filho do Homem. Ele se manifestará de novo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deve colocar cada membro do corpo de Cristo em ação, alcançando a todos quanto conseguir, pois esta é a última hora, é a última chamada, a última chamada. Palavra por palavra tem se cumprido. Com certeza deveria nos colocar em ação. Nós, como o profeta, vimos o resultado de denominações que se exaltam, perderem seu lugar em Cristo, perderem o apego à sua palavra, aceitando credos. E vimos o que lhes aconteceu quando fizeram isso. Morreram espiritualmente. Vemos o que aconteceu com os luteranos quando recusaram o chamado de Wesley. Vemos o que aconteceu com os metodistas quando recusaram o chamado pentecostal. Agora, e quanto aos pentecostais? Estão vendo? Vimos homens que se exaltam, como Uzias, que tentou tomar o lugar de um ofício ungido. O ofício de um homem na igreja é ungido, não designado, é ungido. A igreja, o pastor, o evangelista, o profeta, o apóstolo, devem ser o ofício ungido de Deus, não eleitos pelo homem. O homem tentou eleger esse ofício certa vez. Eles lançaram sortes por ele. O pobre Matias nunca fez nada, mas Deus escolheu Paulo, e ele fez algo porque foi ungido. E temos visto estes oficiais tentando dizer, este é o santo bispo fulano de tal, este é o fulano de tal do estado, este é o homem fulano de tal. Nunca dá em nada. Mas quando Deus entra e toma o controle, então vemos a unção do Espírito Santo vindicar a palavra de Deus. Agora, os efeitos, a visão sobre o profeta, o que fez com este homem que nasceu profeta. Lembrem-se, ele escreveu a Bíblia inteira. Há 66 livros de Isaías e 66 livros da Bíblia. Começa como em Gênesis. No meio do livro vem o Novo Testamento, João Batista, e termina no milênio. O grande profeta, um dos maiores profetas que já tivemos, foi Isaías, e ele nasceu para ser. Mas quando estava na presença de Deus, o que isso levou o profeta a fazer? O profeta disse, ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Ao entrar na presença de Deus e ver um vaso verdadeiramente ungido por Deus, fez com que um profeta confessasse que era pecador. Deveria nos fazer assim. Deveria, a presença ungida de Deus, quando ele viu aquele clamando e os umbrais tremendo, e estes anjos indo de um lado para outro, provando que estavam diante de Deus e que eram os servos de Deus ungidos, e clamaram, ele era um pecador. O que aconteceu então, quando ele estava pronto? Agora ouçam, encerrando, ele estava pronto para confessar que era pecador. Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito entre pessoas de lábios impuros. Ai de mim! Então o anjo pegou a tenaz e tirou uma brasa do altar, segurou-a em suas mãos e veio e o purificou com ela. Então veio a purificação depois da sua confissão. Agora, se um profeta chamado, vindicado para ser profeta de Deus, na presença de Deus, vendo sua pequenez, estava pronto para confessar que era pecador, o que você e eu devemos fazer? Mas sabem o que fazemos? Viramos a cabeça, vamos embora e rimos. É aí onde estamos, até que venha a purificação. Vejam, Isaías, quero que notem outra coisa. Deus não usou livros e teologia, termos teológicos, para purificar seu servo. Ele usou o fogo. Ele não usou credos para purificar seu servo. Ele tirou o fogo do altar. Esse Deus chega a purificar um homem hoje. Tem de ser o fogo do Espírito Santo que purifica o homem. Não é lendo um livro e fazendo isto, ou algum outro livro de fulano de tal. Certo grande ministro aqui na Califórnia disse outro dia que ele tinha o livro do ano. Discordo dele. O livro do ano é a Bíblia. Sempre foi. O livro do ano é o livro de Deus. Sempre. E Deus usou o fogo para purificar seu servo.
Então seguiu, depois que ele humildemente confessou que estava errado. E então veio a purificação. E depois da purificação, então veio a comissão. Vejam, esse é o problema. Alguns de nós tentamos ser comissionados antes de sermos purificados. Estão vendo? Diremos, bem, seguirei isso. Temos de seguir Deus. Aqueles anjos faziam uma coisa, viviam na presença de Deus, humildes, reverentes e em ação diante de Deus. Então, seguiu-se a comissão. Depois da confissão e purificação, foi então que o Isaías purificado clamou, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, irmão, irmã, se já houve um tempo em que os Isaías devessem ir à casa de Deus para a purificação, se já houve um tempo em que o membro da igreja devesse muito vir e confessar seus pecados, se já houve um tempo para o desviado, imaginem só, na noite em que Sodoma queimou, queria saber quantas pessoas desprezaram a mensagem daqueles anjos. Queria saber quantas pessoas não estavam preocupadas o bastante para ouvirem a voz deles. E elas pereceram naquela mesma noite e nunca mais existirão. Somente seu castigo no inferno. Como aconteceu nos dias de Noé. Quantas pessoas riram dele e zombaram dele e foram lá só para ouvirem dizerem, vamos subir e ouvir o velho ranzinza se irritar de novo, só para nos divertirmos. Levantaram-se, foram embora, nem o ouviram pregar. Todos os tipos de coisas, e pereceram nos juízos que ele pregava. Amós, aquele pequeno pregador, vindo, não se sabe de onde, um profeta, ungido, subiu e olhou abaixo para Samaria aquela vez. Sua careca brilhava, sua velha barba grisalha. Quando ele veio do alto da colina, ele olhou abaixo. Aqueles seus olhos santos se estreitaram enquanto contemplava aquela cidade, não como turistas que vinham de todo o mundo, pois os sacerdotes, todos eles tinham pecado, e falsos profetas estavam lhes dizendo que tudo estava bem. Ele foi até lá sem cooperação para seu reavivamento. Ele foi até lá sem nada e bradou. E disse, o mesmo Deus a quem vocês afirmam servir os destruirá. E eu digo, assim diz o Senhor, o Deus que os Estados Unidos afirmam servir, os destruirá. Entendam isso como quiserem. O que precisamos é ir ao altar, Isaías. E Deus disse, quem há de ir por mim? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Penso naquele hino, quando a brasa de fogo tocou o profeta, tornando-o o mais puro possível. Quando a voz de Deus disse, quem irá por nós? Então ele respondeu, mestre, eis-me aqui, envia-me a mim. Primeiro ele teve de se humilhar e ser purificado e se aprontar, como vimos o servo preparado. Veja Uzias, como ele estava preparado, mas falhou. Não ponha, você diz, bem, agora sei que o doutor fulano de tal é um bom homem, conheço o irmão fulano de tal. Eles podem ser, mas não olhe para isso. Olhe aqui para cima. Veja, aqui está o caminho. Deus tem um caminho para preparar. Como ele fez isso? No dia de Pentecostes. Pedro lhes disse o que fazer. Ele escreveu uma receita para eles e sempre permaneceu a mesma. Não a altere, você matará seu paciente. Disseram, que podemos fazer para sermos salvos? Ele disse, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e aos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. É justamente aqui, esta noite. Se Deus ainda está chamando, essa é a receita. Você ainda pode receber o mesmo Espírito Santo que eles receberam lá, apenas você pode receber a mesma coisa esta noite. Apenas não pare, faça só isso. Sim, então você poderá dizer... Fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Cantemos esse. Speak, my
Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Listen Ouça here, aqui, irmão. there's millions now in sin and shame are dying. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Now quickly answer, Master, here am I. Oh, speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Oh, speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer, Lord, send me. Let's bow our heads. Inclinemos a cabeça. Making him as pure can be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here, send me. Você quer ser humilde e purificado? Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer, Lord, send me. While they're playing now, is there Enquanto estão tocando agora, há um Isaías aqui esta noite, ou 100, que quer a purificação de Deus em sua vida? Você que não conhece Cristo como seu Salvador, está convidado agora ao altar, se Ele estiver falando ao seu coração. Não gosto muito de persuadir. Acho que o próprio Espírito Santo faz a persuasão. Mas se você está aqui e está sem Cristo, agora lembre-se, você responderá no dia do juízo pelo que fará com isto esta noite, entende? Agora, se quiser vir, estou aqui para orar com você. Em nome de Cristo, ofereço-lhe a oportunidade de vir buscar a Deus e alegremente poderá encontrá-lo. Jovens, velhos, de meia idade, membros da igreja, seja quem você for. Se o fogo de Deus, pelo Espírito Santo, não lhe purificou o coração a ponto de crer em cada palavra desta Bíblia, e Cristo ser uma testemunha viva em seu coração, de que Ele ressuscitou dos mortos, então estou convidando-o ao altar. Venha aqui e deixe-nos orar com você. Crendo então todos vocês, com base em sua própria ação, que estão salvos. Então, há um desviado aqui que gostaria de vir? Estou lhe pedindo, como servo de Cristo, que venha aqui e nos deixe orar com você. Não digo que ele o aceitará de volta. Creio que sim. Não quer experimentar agora? Se ele está falando com você,
venha. Aquele sem o batismo do Espírito Santo, presumo que não haja ninguém aqui que não esteja desviado. Todos, então, já devem ter orado bastante, cristãos e prontos em oração. E então, se está pronto em oração e ainda não recebeu o batismo e gostaria que Deus o desse a você, é sua oportunidade então, agora. Há um homem aqui que não o tem. Bendito seja por seu coração humilde. Confio que seja outro Isaías. Agora, levantem a cabeça então. Há um homem inclinado aqui no altar. Um que confio ser um Isaías. Agora ele está aqui. Vocês creem que ele está aqui? Agora vou lhes contar o que vocês fizeram. Vocês fizeram a coisa mais horrível que já fizeram. Há 200 ou 300 pessoas aqui que deveriam estar no altar. Permitam-me mostrar-lhes, em nome do Senhor, que estou certo no que estou dizendo. Olhe, alguns de vocês aqui, orem. Aqui está sentada uma senhora de casaco branco, uma jaquetinha branca, olhando direto para mim. Não posso. Ela é cristã, mas está orando por uma enfermidade. Ela tem artrite. A irmã crê que Deus pode torná-la sã, curá-la? Então a irmã pode receber isso. O homem seguinte, sentado aí ao seu lado, tem algo errado com os ouvidos. Crê que Deus pode curar seu problema de ouvido, Senhor, e deixá-lo são? Sim. Levante a mão se crê. Agora, por favor, sejam reverentes só um momento. O homem ao lado dele está sofrendo de problema de coração. Crê que Deus pode curá-lo, Senhor, do problema de coração? Eu não o conheço. O Senhor me é desconhecido. Está certo? O Senhor é desconhecido. Bem, ouça, se Deus me dissesse quem é, isso o ajudaria? Consegue me ouvir bem? Seu nome é Senhor Blackwood. O Senhor crê que ele pode me dizer de onde o Senhor é? O Senhor é de Riverbank, Califórnia. Se está certo, fique de pé. Nunca o ouvi na vida. Muito bem. Deus o abençoe, Senhor. Sua fé o curou. Essa senhora sentada bem aí ao seu lado tem problema dos nervos. A senhora quer ser curada do seu nervosismo? Levante a mão se quer. Ponha a mão sobre ela, Senhor, para que seja curada. A senhora sentada ao seu lado agora, de vestido vermelho, tem diabetes. Ela também quer receber oração, está vendo? Ela quer receber oração. Tenha fé. Aqui está uma senhora sentada bem aqui atrás. Ela está para ser operada, se ela conseguir. Oh, Deus! Ela tem útero caído. O nome dela é a senhora Maxwell. Creia. Levante-se. Aceite sua cura, senhora A senhora não tem cartão de oração, tem? Não tem cartão de oração? Muito bem, não precisa de um. Levante a mão se for isso. Eu não a conheço. Se está certo, acene com uma mão. Se não nos conhecemos, acene com uma mão assim. O que ela tocou? Ela não me tocou. Senhor Stewart, gostaria de ser curado também do nervosismo e crê que Deus o curará? Eu não o conheço, mas é quem o Senhor é e sofre de nervosismo. O senhor mal consegue se controlar. Fique de pé e aceite sua cura, em nome de Jesus Cristo. Aqui está uma senhora sentada aí atrás do senhor. Ela também tem nervosismo. Ela tem algo errado nos músculos do corpo. Ela vai deixar passar e... Senhora Newell, levante-se, se esse for o seu nome e for quem a senhora é. Creia. Vocês creem? Com certeza. Aqui está uma senhora sentada bem aqui. Ela tem problema de coração e pressão alta. A irmã crê nisso, certo? Levante-se se for isso. A senhora sentada aí ao seu lado tem algo no tórax. Se for isso, levante-se. Diga à senhora ao lado dela, ela tem tumores no rosto, parecido com pequenos tumores. Se ela quer que isso seja curado, diga-lhe que se levante e aceite. Agora, há um grupo de vocês aqui que deveria estar neste altar, buscando o Espírito Santo. Isso, é assim diz o Senhor. Estão vendo o que quero dizer? Mais uma vez, vou fazer esse apelo. Essa é a vindicação de que estou lhes dizendo a verdade.
Deus está falando com umas pessoas aqui e vocês estão um pouco em dúvida. Você será honesto bastante para levantar a mão e dizer: sim, irmão Branham, sempre fui um pouco vacilante. Quero mais de Deus. Sei que há algo que me falta aqui e devia ter recebido quando professei o batismo do Espírito Santo. Levante a mão. Vai levantar? Apenas seja honesto consigo mesmo. O Espírito Santo nunca está errado. Por que não venham então e esclareçam essa dúvida? Venha, serei rápido. Speak, my Lord. Speak, my Lord. That's it. Speak, and I'll be quick to answer thee. See, I'm not telling you nothing wrong, friend. Vejam, não estou lhes dizendo nada de errado, amigos. É o Espírito Santo chamando. Há centenas aqui. Se creem que sou profeta, agora lembrem-se, estou lhes dizendo em nome do Senhor, vocês foram enganados. Venham! The coal of fire had touched the prophet, making him as pure can be. Oh, when the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, Master, here send me. Você não vai dizer a mesma coisa? Então levante-se, levante as mãos. Speak, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord. O que ele está fazendo? Responda-lhe então, se ele está falando. Se há uma pequena dúvida em algum lugar, você não tem certeza disso. Agora, não se arrisque. Lord, send me. Oh, speak, my Lord. Ele está falando. Venha. My Lord, speak, and I'll be quick. Agora, pessoal, não sou propenso ao fanatismo. Não sou propenso a dizer coisas erradas. Sinto-me guiado quando digo o que digo. My Lord, speak, and I will answer. Você diz, o que as pessoas dirão sobre isso? É o que Deus vai dizer sobre isso. É isso. Send me, speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee, my Lord. Oh, speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send me. There's millions now in sin and shame are dying. Oh, listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. Oh, quickly answer, Master, here and oh, speak, my... Agora, cada pessoa aqui, queremos nos preparar para um grande culto de cura amanhã também. E quero que cada um de vocês, ministros, fique perto dessas pessoas que estão buscando o Espírito Santo. Não pare em 5 minutos. Fique aí até... Quanto tempo? Até que o Espírito Santo venha. Oh, speak, and now let the audience now put your hand over on somebody Agora, que a else. audiência agora ponha a mão sobre outra pessoa. Apenas ponham a mão uns nos outros, em alguém. Vocês que vão orar, que estão representando estas pessoas aqui em cima. Now the aisles are packed full, the altar's packed full. Agora, os corredores estão cheios, o altar está cheio. Há umas 150, 200 pessoas. My Lord, speak, and I will. And now start praying. Agora, comece a orar. Senhor, envia-me a mim. Fala, meu Senhor. Senhor, envia-me a mim. Cura este, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, concede.
Ó Deus, concede as orações destes. Não desista. Fique aí até acontecer. Fique até você ouvir o clamor de Deus. Fique até que os querubins o estejam sacudindo. O Espírito Santo tirou a brasa de fogo do altar de Deus, colocando-a em seus lábios.